Olá, um bom dia para você. Quarta-feira, 14 de agosto de 2013, TV Assembleia em canal aberto digital pelo canal 51.2. Veja os assuntos que são destaque no portal da Assembleia de hoje. Os destaques da sessão plenária da terça-feira. Comissão de Reforma Política da Assembleia Legislativa faz visita oficial ao TRE. Combate de prevenção ao diabetes durante todo o dia de hoje na Assembleia Legislativa. E mais, direito do consumidor. Sobre esse assunto a gente conversa com a deputada Graça Paz. O portal está só começando. A celebração de convênios entre o Executivo e prefeituras do Maranhão gerou debate na sessão plenária desta terça-feira. Veja os assuntos. O deputado Rubens Pereira Júnior falou sobre denúncia divulgada na internet sobre reunião onde representantes do governo estadual estariam tratando de convênios e eleições. A matéria traz com exclusividade o áudio que revela uma conversa entre o pré-candidato de Rosiana e aliados na cidade de Santa Rita, no interior do estado do Maranhão. Na mesa, supõe-se, na roda, presente, segundo o áudio, deputado César Pires, secretário adjunto da Casa Civil também, Muniz, e o secretário Luiz Fernando. Se confunde o público com o privado, se confunde o secretário com o candidato. Na mesma roda, se conversa sobre convênio e se conversa sobre eleição. O deputado Magno Bacelar respondeu ao pronunciamento de Rubens Pereira Júnior. Magno Bacelar afirmou que a oposição estaria criando fatos políticos. Eu nunca vi o doutor Luiz Fernando desviar uma vírgula do seu comportamento ético, a sua decência em relação ao cargo que ocupa no estado do Maranhão, da maneira como ele trata toda a classe política indistintamente. Mas, como está se aproximando este momento político, a oposição procura, de certa forma, criar fatos, até para gerar uma opinião popular contrária ao nosso grupo político. O deputado Roberto Costa também entrou no debate, afirmando que o secretário Luiz Fernando Silva estaria exercendo sua função executiva e não fazendo campanha. Eu venho aqui, presidente, mais uma vez, surpreso com as palavras aqui do líder da oposição, nosso querido deputado Rubem Júnior. Quando vem criticar o doutor Luiz Fernando, secretário de Obras do governo, em discutir com os prefeitos e as lideranças do município de Santa Rita as questões de um convênio para beneficiar o município e sua população. Em seguida, foi a vez do deputado César Pires debater a reunião na qual ele próprio e o secretário Luiz Fernando Silva estiveram tratando da celebração de convênios com prefeitos maranhenses. Diz o áudio a questão de convênios. Lá não foi celebrado convênio. Lá foi pedido convênios por parte do prefeito, por parte da Câmara Municipal e dos aliados políticos, que pediram ao secretário Luiz Fernando, intermediado pelo deputado César Pires, como é feito por todos os meus pares aqui presentes. Por último, o deputado Bira do Pindaré deu continuidade ao debate sobre a celebração de convênios com prefeituras e apresentou sugestões sobre a forma correta de se ajudar as cidades do interior. Então, nesse sentido, eu trago a minha preocupação, porque é preciso que o Maranhão também ele se integre à República Brasileira, que até o momento não conseguiu. Ao invés de ficar fazendo convênios eleitoreiros e alguns convênios fantasma, como foram denunciados aqui e constatados, por que o Maranhão não organiza os seus programas sociais e não democratiza o acesso dos municípios a esses programas? Se o governo quer asfaltar, quer construir ponte, que abra o leque, que estabeleça o edital e que os municípios participem democraticamente, de acordo com os requisitos, para acessar esses serviços e esses benefícios como políticas públicas
construídas de maneira transparente. A implantação do sistema de bilhete único no sistema de transporte da capital foi assunto tratado pelos deputados Eduardo Braide e Neto Evangelista. Já o deputado Zé Carlos falou a respeito dos problemas ocasionados pela telefonia no estado. O deputado Otelino Neto se pronunciou sobre o episódio em que um parto na calçada da maternidade Marli Sarney virou notícia nacional. Hoje pela manhã, ainda por conta da repercussão da jovem que deu à luz no chão, na porta de uma maternidade, a matéria foi repetida e o secretário de Saúde resolveu pedir desculpas, coisa que devia ter feito antes. Na matéria de domingo ele já devia ter pedido desculpas pelo episódio em si e poderia aproveitar, ter uma crise de simplicidade e pedir desculpa também pelos péssimos serviços que vem prestando ao Maranhão. A implantação do sistema de bilhete único no transporte público de São Luís foi o tema do discurso do deputado Eduardo Braide. O parlamentar citou os benefícios do sistema similar que já foi implantado na cidade de Fortaleza. Desde o dia 15 de junho, o sistema de bilhete único já está funcionando no município de Fortaleza. Portanto, não há desculpas para que esse sistema possa já ter sido implantado em São Luís. Mas o que me deixa mais perplexo não é nem a não implantação ainda do sistema, mas a não informação dada pela Prefeitura de São Luís em relação ao requerimento desta casa. O deputado Neto Evangelista também se ateve à discussão sobre a implantação de bilhetagem única em São Luís. Fica aqui o meu lamento junto a Vossa Excelência por São Luís ter caído na lábia de quem mentiu para o povo de São Luís, apenas pagaria voto e não tinha planejamento nenhum para a nossa cidade. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso já é o povo na rua de São Luís e é a não resposta para o seu requerimento. Falta até de perspectiva que Vossa Excelência pediu. Vossa Excelência não estava cobrando que fosse implantado. Vossa Excelência estava cobrando sequer se existia perspectiva de ser implantado o bilhete único em São Luís. O desrespeito das operadoras de telefonia aos direitos do consumidor foi o foco do discurso do deputado Zé Carlos. O parlamentar apresentou dados que comprovariam as infrações ao Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, na África do Sul, o minuto é 0,50. No Brasil é 0,45. Na Nigéria é 43. No Reino Unido, deputado Hélio, é 0,26. E o preço da média é 0,10 nos Estados Unidos. É um outro dado. Além de nós termos impostos caros, nós temos custo de telefonia também caro. A Anatel não cumpre o seu papel de fiscalizadora. E aí essas companhias ficam livres para tripudiar, deputada Cleide, em cima do consumidor. O deputado Hélio Soares falou sobre a necessidade de união entre governos estadual e municipal para a implantação de um sistema cicloviário no Maranhão. O parlamentar citou projetos de sua autoria que visam melhorar a mobilidade urbana. Senhoras deputadas e deputados, a necessidade imperiosa de incentivarmos o uso da bicicleta de forma integrada com o transporte coletivo. Entretanto, é preciso que o governo implante o sistema cicloviário para garantir a segurança do ciclista. Outra proposta apresentada por mim nessa nossa Assembleia Legislativa é o projeto de lei número 098 de 2013, que institui a política de incentivo ao uso da bicicleta no âmbito do Estado do Maranhão. Comissão de Reforma Política faz visita oficial ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Na pauta da reunião, convite para o painel sobre reforma política que acontece na próxima sexta-feira no auditório Fernando Falcão, aqui na Assembleia Legislativa. A visita foi um convite do Poder Legislativo à Justiça Eleitoral do Maranhão. O deputado Marcos Caldas, presidente da comissão especial, criada com o objetivo de discutir a reforma política, informou que já foram convidados para o painel representantes do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, dos partidos políticos e lideranças políticas, além de estudantes. A ideia é formar um documento com as propostas dos maranhenses a serem encaminhadas ao Congresso Nacional. O Maranhão não poderia ficar de
de fora. Nós vamos formar aqui um relatório para mandar para Brasília, para a comissão do Congresso, para que lá eles possam aproveitar a nossa proposta, para que eles saibam qual é a posição do Maranhão em respeito à reforma política. Essa é a nossa intenção. Vamos debater com todas as classes, vai estar presente o TRE, a OAB, o Judiciário, o Ministério Público, os partidos, a FAMEM, né, vereadores, prefeito, deputado estadual, federal, senador, governador, secretário e a classe também de partido. Todos os partidos representados também pela população, os estudantes, para que possamos fazer um grande debate, para que possamos saber a real posição do Maranhão sobre a reforma política. Durante a visita, foi explicado ao presidente do TRE e demais desembargadores que o painel sobre a reforma política envolve 4 eixos: reforma partidária, reforma eleitoral, financiamento de campanha e tipo de voto e duração de mandatos. A expectativa é a de que, com a discussão, se tenha sugestões da reforma política que se quer no país e no Maranhão. É uma expectativa muito boa. Viemos hoje fazer uma visita ao presidente do Tribunal Eleitoral, doutor desembargador José Bernardo, e aos outros desembargadores e juízes aqui dessa Corte Eleitoral, para que eles participem conosco desse debate, que com certeza vai ser muito importante para o Estado do Maranhão e para o Brasil, uma vez que nós vamos escrever uma proposta do Maranhão para a reforma política que haverá ainda este ano para as próximas eleições. Nós precisamos de links para poder chegar mais próximo do eleitor mais humilde, que não tem condições de se locomover até os postos. E já encontramos esse apoio aqui com o deputado Arnaldo Melo e todos os deputados que estiveram aqui presentes hoje no TRE. Isso me alegra, para que nós possamos trabalhar muito melhor, mais animados e produzir melhor, porque é aquilo exatamente que o eleitor, que o cidadão da rua está querendo. Que façamos isso que o deputado Arnaldo Melo está fazendo, juntando forças para ir ao encontro do anseio popular. Na ocasião, o desembargador e presidente do TRE maranhense, Bernardo Rodrigues, destacou os números do recadastramento biométrico e pediu o apoio do presidente do Legislativo, deputado Arnaldo Melo, e de todos os parlamentares na divulgação dos postos de recadastramento, assim como uma interlocução com os representantes da operadora Oi, no intuito de dar agilidade na instalação dos links para o processo. A maior dificuldade do TRE não depende da vontade do TRE, depende da instalação dos links para que possamos transmitir os dados. Isso não depende da nossa vontade, depende da Oi. É a Oi que tecnicamente tem que instalar, tem que propiciar essa oportunidade para que nós possamos nos instalar naquele lugar onde tenha o ponto de transmissão dos dados. Nós dependemos fisicamente da Oi para expandir o nosso atendimento ao eleitorado ludovicense. Se nós tivermos o apoio da Oi, a atuação da Oi, a instalação dos links, nós vamos atingir a nossa meta bem antes do prazo final, que é 19 de dezembro próximo. É um interesse nosso, não é? A Assembleia Legislativa é a casa dos representantes do povo, casa de deputados que são eleitos, portanto precisa do processo eleitoral afiado, pronto para que o eleitor vote com a maior tranquilidade. De modo que nós temos interesse, já criamos um posto lá na própria Assembleia durante mais de 2 meses e agora daremos todo o apoio no setor de comunicação e vamos inclusive acionar os diretores da Oi para que eles possam viabilizar no mais curto prazo a instalação dos links que a Justiça Eleitoral está precisando para nós darmos cobertura a todo o eleitorado de São Luís, São José de Ribamar, Raposa, Pasto Lumiar e também no interior do estado. E nós possamos chegar ao período eleitoral com o eleitor totalmente cadastrado. O Núcleo de Medicina Ocupacional da Assembleia Legislativa realiza durante todo o dia de hoje campanha de prevenção contra o diabetes. Nós vamos ao vivo com o repórter Vônios Mascarenhas, que tem mais informações. Ele entrevista o chefe do núcleo. Bom dia, Cristiane. A campanha de promover a educação, a prevenção e combater a doença diabetes, que hoje é considerada pelo Ministério da Saúde como uma verdadeira epidemia. Para você ter uma ideia, mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo estão acometidas por diabetes e a previsão é de que até o ano de 2025 esse número chegue a 380 milhões de pessoas. Vamos conversar com o chefe do Núcleo de Medicina Ocupacional aqui da Assembleia Legislativa, o doutor Jorge Cateb, que vai explicar para a gente por que essa doença tem uma taxa tão elevada de novos casos e de mortalidade. Bom dia, doutor. Bom dia, Jefferson. Tudo bem? O problema é o seguinte, é que a diabetes não é dado uma relevância muito grande pela própria população.
Então, o que acontece? A pessoa se relega ao ponto de não conhecer seu estado, não procura conhecer como está a sua saúde, e com isso aí ele vai levando cada vez mais. A mortalidade, a tendência é aumentar, porque não é só em si a diabetes que mata, são as consequências da diabetes, porque ela causa um processo imunológico, ela baixa a resistência imunológica. Ela baixa a resistência imunológica e com isso aí aparecem as infecções, aparece a queda de resistência por uma série de outros fatores que podem advir à saúde da pessoa, na parte osteomuscular, na parte ginecológica, quer dizer, é como um todo em que ela atua prejudicando a pessoa. E esse fator de procurar, de conhecer o seu estado de saúde não é levado pela população. Esse é o motivo maior de que está ela sendo crescente esse processo de mortalidade pela diabetes no mundo todo. A campanha que tem início hoje vai ter uma palestra, inclusive para que os servidores e a população possa conhecer um pouco mais sobre a doença e as formas de prevenção. O palestrante, quem vai ser o palestrante e qual vai ser o conteúdo? Olha, o palestrante será o Dr. Pantoja, em que ele vai mostrar não somente a importância da doença, mas ele vai ensinar e vai dar algumas informações, algumas dicas de você em casa mesmo conseguir fazer o seu controle através de aparelhos que você pode saber qual é o seu nível. Porque não é só a glicemia em jejum que está hoje em dia marcante. Tem outros tipos de que só seria laboratorial, mas se você já souber que sua glicemia em jejum já está elevada a partir do nível de 90, você já começa a procurar o médico para fazer os demais exames. Ele vai informar tudo isso e é importantíssimo a presença do servidor. Porque aqui na Assembleia nós temos muitas pessoas pré-diabéticas que não tomam conhecimento do seu estado de saúde e apresentam constantemente processo evolutivo de infecções. Qual a melhor forma de prevenir a doença? A melhor forma de prevenir é conhecer se está ou não diabético. Essa é a primeira forma. A segunda, evitar alguns fatores em que te levam a essa diabetes, que é o açúcar, comida muito doce, hidrocarbonetos, uma série de outras coisas. E o principal também é você não fazer qualquer atividade física. Você sendo uma pessoa muito parada, que não procura atividade física, leva à formação de glicemia também no organismo. Obrigado, doutor, pelas informações. Só lembrando, Cristiane, que a palestra vai ter início a partir das 4 horas da tarde. Os servidores podem se dirigir ao plenarinho da Assembleia Legislativa, onde vai haver também teste de glicemia. Cristiane. Obrigada, Vânios, pelas informações. É importante aí todo mundo cuidar da saúde e saber, né, fazer o teste de glicemia. Veja no próximo bloco uma entrevista com a deputada Graça Paz. A gente fala sobre a lei que disciplina o número de empacotadores nos supermercados e também sobre mobilidade nos ferryboats. Um instante só. O crack é uma droga mortal. Em 10 segundos, ele chega ao cérebro, onde destrói os neurônios. Em muitos casos, basta fazer uso do crack uma vez para ficar viciado. Em uma semana, alguns perdem mais de 10 quilos de peso. 1 em cada 3 usuários morre em até 5 anos. A pedra é o fim do caminho. Se na faixa alguém chegou, parou, parou. Se a mamãe disse alô, parou, parou. Acelerou, parou. E se tomou, parou, 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 parou. E aí, parou? Ué, só depende de você. Parou. Mostre pro papai e pra mamãe que consciência no trânsito não tem idade. Parada, impacto pela vida. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta.
O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter um nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, o reconhecimento que todo filho espera. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Procon realiza ação de fiscalização nos supermercados de São Luís. O órgão de fiscalização quer saber se a lei que disciplina o número de empacotadores nos supermercados está sendo cumprida. O Procon tem fiscalizado denúncias contra estabelecimentos comerciais. Nesse supermercado, agentes fiscais identificaram irregularidades e notificaram a gerência do estabelecimento. Aqui a irregularidade que sempre a gente encontra aqui no supermercado é a falta de empacotador. Tem que ter empacotador. E a maioria do supermercado não está tendo empacotador. E tem muita reclamação no Procon. E ele foi autuado, foi lavrado no auto de infração, tem 10 dias para apresentar a defesa. As compras são empacotadas pelo cliente ou pelo caixa e a espera do atendimento pode ser demorada, motivo de reclamação dos clientes. Piora a situação do caixa porque demora muito. Às vezes a pessoa mesmo que está comprando e empacota, aí dificulta e atrasa tudo. Eu acho que cada um tem sua função, né? A pessoa já tem a responsabilidade de trabalhar com dinheiro, ainda tem que ter a responsabilidade de estar empacotando. Mais que um incômodo para quem compra, essa situação pode ser ilegal. A lei de autoria da deputada Graça Paz foi aprovada em 2003 e prevê que para cada 2 caixas dos estabelecimentos tenha pelo menos um empacotador. E são as denúncias do consumidor que definem as ações de fiscalização. Para denunciar junto ao órgão de proteção do consumidor, é necessário levar cópias do RG e CPF, do comprovante de residência e documento que comprove o dano. Qualquer consumidor que verificar que haja o descumprimento a essa legislação, sim, deve nos comunicar, né? E a gente, né, tem feito um banco de, inclusive um banco de denúncias, assim, para que a gente possa sempre, na medida do possível, assim, estar fiscalizando esses lugares que vem cumprindo aí continuadamente, né, a legislação consumerista. Bom, as ações de fiscalização do Procon continuam no supermercado de São Luís e trata-se da Lei 7.916/03, que dispõe sobre o serviço de empacotamento de mercadorias adquiridas em supermercados e lojas afins. E para falar sobre esse assunto, a gente traz hoje ao portal a deputada Graça Paz, autora da lei. Seja bem-vinda, deputada. Obrigada. Bom, deputada, essa lei a gente completa exatamente 10 anos, né? 2003 para 2013, né? E a gente está vendo aí, né, o Procon com a ação de fiscalização. É uma lei que está em pleno vigor e sendo exercida na prática, né? Com certeza. Essa lei foi criada por mim, é uma lei da minha autoria, aprovada por unanimidade por esta casa. E eu senti essa necessidade de criar essa lei como dona de casa, fazendo também o meu supermercado, e vi a dificuldade das pessoas, das donas de casa, dos senhores, de todas as pessoas enfrentando filas imensas, revoltadas, porque o caixa que registrava a mercadoria, o caixa que registra a mercadoria, tinha que empacotar. Se não fosse o caixa, teria que ser o próprio cliente. E nem sempre as pessoas sabem fazer esse empacotamento. Às vezes misturam material de limpeza com produtos alimentícios, o que pode causar dano à saúde da família. E quando esta lei foi criada, nós trabalhamos bastante, fomos aos supermercados, fomos às ruas, outdoors, donas de casa, associações. E eu tive assim um apoio de toda a população, não só de São Luís, mas de todo o estado, para que esta lei realmente fosse cumprida.
E eu fico feliz que esta Assembleia está trabalhando, está cobrando. É isto que nós precisamos, que a Assembleia cobre, nos ajude a fazer com que essas leis, todas as leis criadas e sancionadas aqui por esta casa, criadas por esta casa, aprovadas por esta casa, sancionadas pelo governo, que essas leis sejam cumpridas. E essas leis dos empacotadores, eu digo que foi assim a minha primeira cria aqui nesta casa em 2003, no meu primeiro mandato. E é uma lei muito importante que obriga os donos dos supermercados a colocarem um empacotador para cada 2 caixas. Porque o que estava acontecendo a figura do empacotador estava desaparecendo. E o próprio caixa empacotava, ou o próprio cliente, ou então eram chamadas pessoas da limpeza, o que detecta, assim, desvio de função. Deputada, é importante ressaltar que além do consumidor não ter prática para fazer o empacotamento desses produtos que ele já compra, ele já paga por isso, é importante garantir também a vaga de emprego do empacotador no supermercado. Essa lei também beneficia nesse sentido? Com certeza. A geração de emprego. Estavam sendo tirados do mercado de trabalho muitos empacotadores e com a lei voltaram aos supermercados. Eu sei que tem um supermercado aqui em São Luís que não quer cumprir, inclusive não é daqui. Ainda há resistência não hoje é daqui do Maranhão, redes, né? Não é daqui do Maranhão e não tem interesse de ajudar o nosso povo, de cumprir as nossas leis. Eu acho que o PROCON tem que cobrar mesmo, Ministério Público, eu já andei em todos esses órgãos para que esta lei fosse cumprida e que cobrassem realmente aqueles supermercados que não estão querendo cumprir. Bom, deputada, vamos falar sobre outro assunto, os índices sociais do Maranhão. A senhora fez referência, alguns deputados da casa fizeram referência a esses índices que, inclusive, foram destaque na mídia nacional. Marajá do Sena aparece aí na cena, Fernando Falcão, como municípios mais pobres do Brasil, estão na lista dos municípios mais pobres do Brasil. E a senhora fez referência a esses municípios, pedindo, inclusive, estrada aí para o município de Marajá do Sena. Como é que a senhora vê essa posição do Maranhão no ano de 2013 em relação a esses índices? Eu acho que ninguém gostaria que isso estivesse acontecendo. Nem a população do Maranhão, nem o governo do estado, aqui os 42 deputados desta casa, todos nós gostaríamos que todos os nossos municípios estivessem caminhando muito bem, com uma qualidade de vida muito boa, para a sua população. Mas o Maranhão tem crescido muito. E nem sempre o governo pode acompanhar esse desenvolvimento. Nós sabemos que quando chega hospitais e que justiça seja feita, já foram 35 hospitais construídos e entregues à população do Maranhão, todos devidamente equipados. Já estão em construção 5 hospitais regionais, foram mais de 10 UPAs também entregues, todas devidamente equipadas. Quer dizer, a saúde está caminhando muito bem. Eu sei que as pessoas continuam adoecendo e adoecendo bastante, porque os hospitais continuam cheios, mas o governo está fazendo a sua parte. Estradas também estão sendo construídas. Empreendimentos estão chegando aqui no Maranhão. Então, eu acredito que esta situação, com certeza, no espaço de pouco tempo, irá melhorar. Marajá do Sena, um município realmente muito pobre, a situação geográfica dele também já deixa muito a desejar. E eu estive lá no aniversário da cidade, um povo maravilhoso, um povo alegre, mas que sofre, E foi detectado que Marajá do Sena é que tem IDH mais baixo. Mas com a estrada que a governadora está levando para lá, ligando Marajá do Sena a Paulo Ramos, que também, diga-se de passagem, é um dos últimos municípios que estão sendo ligados por pavimentação asfáltica,
que todos os municípios, com a determinação da governadora, estão sendo ligados pelo asfalto, que é desenvolvimento. E eu estive aqui na tribuna justamente louvando, né, esta estrada que está chegando já a Marajá do Sena, e pedindo que a governadora e que o secretário Luiz Fernando faça a principal via da cidade. São 3 quilômetros de asfalto dentro da cidade, que com certeza vai melhorar muito o aspecto da cidade e a qualidade de vida daquele povo. E ajudar, inclusive, na produção local, né? Na saída dessa produção local. Exatamente. No incremento também. Exatamente. Eu tenho certeza que empresários vão chegar lá para investir no município. Quando eu estive lá, conversei com o empresário que acabou de comprar 400 hectares de terra. Né? Antes ele fez o estudo e viu a viabilidade da plantação de grãos, principalmente de soja, e ele já comprou os 400 hectares e já vai começar a plantar soja. Então já é um grande avanço. Então, essa estrada que está chegando, a pavimentação da principal avenida que vai embelezar a cidade, empreendimentos com certeza o interesse dos empreendedores chegando ao município. Eu acho que vai melhorar sensivelmente a situação desse município. Deputada, a senhora também ocupa a tribuna para cobrar o cumprimento da lei que garante a mobilidade nos ferryboats, né, para pessoas que são especiais e também para os idosos. Essa também é uma questão estrutural, ou seja, o sistema de transporte de ferryboats no estado e que liga, né, São Luís, a Grande Ilha, a Baixa da Maranhense, precisa ser olhada pelo poder público e por todas as instituições aí com mais cuidado? Foi uma lei também criada por mim, trabalhei demais nessa lei, fiz outdoor também para mostrar à população, principalmente a população da Baixada. São mais de 50 municípios e são vários ferryboats que não estavam dando a mobilidade necessária para aquelas pessoas com dificuldade. Não só os cadeirantes, mas as pessoas obesas, as gestantes, as pessoas de idade que têm dificuldade de subir aquelas escadas. E tem uma novidade, depois de muita luta, muita briga mesmo com os proprietários do ferryboat, são 2 empresas, né, que servem aqui o nosso estado, e agora conseguimos colocar salas embaixo para que as pessoas com dificuldade, né, de mobilidade reduzida não precisem subir aquela escada. Uma escada íngreme, inclusive. Íngreme, né? E que vários acidentes já aconteceram, aqueles jovens mais afoitos que querem chegar logo e terminam atropelando as pessoas com mobilidade reduzida. E foram agora construídas salas com ar-condicionado, com televisão, com poltronas, para que essas pessoas com mobilidade reduzida não precisem subir essa escada. Então, já é um avanço, porque, na realidade, o que foi pedido foi elevador, mas já que não puderam fazer até agora os elevadores, então essa sala já está de bom tamanho para que as pessoas possam usufruir de um conforto melhor e não precisem subir até os andares de cima. Deputada, a gente quer agradecer a sua participação aqui no programa, dar parabéns aí a essa lei muito importante e também, principalmente, a lei que disciplina o número de empacotadores, que está fazendo 10 anos esse ano e está em plena atividade aí no exercício, né, da cidadania e dos consumidores cobrando e o órgão de fiscalização também cobrando para que a lei seja cumprida. Eu que agradeço essa oportunidade, peço a todas as pessoas que continuem cobrando para que realmente todas essas leis sejam cumpridas. Muito obrigada. E o Portal da Assembleia vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, a partir das 8h30 da manhã. Um ótimo dia para você.